Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, visitantes, aos que nos assistem pelas redes sociais. Solicito ao secretário vereador Osni Simon para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Alexandre Barros. Presente. Astéria Kist. Presente. Jaci Guarnieri. Presente. Mário Reck. Presente. Nereu Bart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. E Círio Asman. Presente. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 34ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste do dia 13 de outubro de 2025. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente temos apreciação da ata 37/2025, da 33ª sessão ordinária de 2025. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia temos projeto de lei complementar número 06/2025, projeto de lei do Executivo 34, 35 e 36/2025. No grande expediente não temos vereador inscrito. Ordem do dia. Temos a discussão e segunda votação da emenda 04/2025, referente à inclusão de artigo no projeto de lei complementar 03/2025. Discussão e segunda votação do projeto de lei complementar 03/2025. Discussão e segunda votação do projeto de lei do Executivo número 32/2025. Discussão e segunda votação do projeto de lei do Legislativo número 05/2025. Na explicação pessoal não temos vereador inscrito. Pequeno expediente. Passamos para a apreciação da ata 37/2025 da 33ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizado no dia 6 de outubro de 2025. Peço a dispensa da leitura da ata que está publicada no site da Câmara e os vereadores receberam cópia. Todos concordam? Coloco em discussão a ata 37/2025. A palavra está livre. Coloca a ata número 37/2025 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade. Solicita ao secretário vereador Osni para que faça a leitura das correspondências. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Mário Reck, em nome dele e os demais vereadores, a vereadora, aos funcionários, ao público que se encontra presencialmente aqui no auditório Pedro Arthur Amon e também todos os que nos assistem via rede social. Correspondência. Ofício Gabinete Prefeito número 209/2025. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 13 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei para votação na forma regimental. Projeto de lei número 034, de 10 de outubro de 2025, que autoriza o município de Iporã do Oeste a aderir ao programa Lixo Zero, instituído pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, firmando os respectivos contratos de programa e contrato de aporte financeiro de ingresso ao programa e da outras providências. Projeto de lei 035, de 10 de outubro de 2025, que institui o Programa de Incentivos para a Indústria, Comércio, Prestadoras de Serviço do município de Iporã do Oeste, denominado Empresa Mais Iporã e da outras providências. Projeto de lei 036, de 10 de outubro de 2025, que institui o Programa Municipal de Fortalecimento de Vínculos Sociais, voltado ao fomento das atividades culturais, esportivas e de integração social, denominado Iporã Mais Comunitária e da outras providências. Projeto de lei complementar número 006, de 10 de outubro de 2025,
que autoriza o município de Iporã do Oeste a firmar convênio com a Receita Federal do Brasil para adesão à nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional. Estabelece os critérios para a utilização do serviço e dá outras providências. Atenciosamente, Michel Bart, prefeito. Era essa a correspondência, senhor presidente. Matérias do dia. Solicita ao secretário vereador Osníssimo a leitura do projeto de lei complementar número 06/2025. Projeto de lei complementar número 006, de 10 de outubro de 2025. Autoriza o município de Iporã do Oeste a firmar convênio com a Receita Federal do Brasil para adesão à nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional. Estabelece os critérios para a utilização do serviço e dá outras providências. O prefeito do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município, submete à apreciação dos vereadores o seguinte projeto de lei complementar. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários para a adesão do município de Iporã do Oeste à nota fiscal de serviço eletrônica, NFSE, de padrão nacional, com o consequente compartilhamento dos documentos fiscais e integração ao Sistema Nacional da NFSE, sem prejuízo da legislação nacional referente ao sigilo comercial e fiscal. Artigo 2º. Fica o município igualmente autorizado a utilizar todas as ferramentas disponibilizadas através do convênio com a Receita Federal para a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica, NFSE, e apuração do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, do recolhimento unificado de impostos disponível através do convênio e aplicação do previsto pela Lei Complementar Federal número 214, de 16 de janeiro de 2025. Parágrafo único. Até a disponibilização completa dos sistemas fornecidos pela Receita Federal do Brasil, o município utilizará o sistema próprio em vigor e o mesmo deverá ser mantido em funcionamento por até 24 meses após a migração para o Sistema Nacional para eventuais consultas e apurações fiscais relativas. Artigo 3º. Fica instituída a utilização da nota fiscal de serviço eletrônico NFSI e padrão nacional, que deverá ser utilizada por todos os contribuintes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza estabelecidos no município de Iporã do Oeste. Parágrafo 1º. Considera-se nota fiscal de serviço eletrônica o documento eletrônico gerado e emitido pelo prestador de serviços com armazenamento eletrônico em sistema próprio do município de Iporã do Oeste ou da Receita Federal do Brasil, para documentar e registrar valores sobre as prestações de serviços de existência exclusivamente digital, utilizado mediante requisição enviada pelo contribuinte, devidamente identificado por usuário e senha autorizados ou por certificação digital. Parágrafo 2º. Estão dispensadas da emissão de nota fiscal de serviços as instituições financeiras que efetuam a apuração do imposto através dos lançamentos contábeis informados na Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras, DECIF. Parágrafo 3º. Deverá ser observada a aplicação do previsto pela Lei Complementar 214 de 2025, no que tange o disposto do caput do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN, para o Imposto de Bens e Serviços, IBS, quando aplicável. Artigo 4º. Os documentos fiscais a que se refere o artigo anterior serão gerados por meio de sistema eletrônico de processamento de dados disponibilizado pelo município ou Receita Federal, mediante prévio requerimento e autorização, quando aplicável. Artigo 5º. O contribuinte é o responsável pela geração, emissão e conservação dos seus documentos fiscais, devendo: 1. Obter autorização junto ao município de Iporã do Oeste ou Receita Federal do Brasil. 2. Solicitar usuário e senha para emitir suas notas fiscais eletrônicas e 3. Manter as notas fiscais de serviço eletrônica em arquivo digital pelo prazo mínimo de 5 anos, na forma estabelecida na legislação tributária. Parágrafo único.
O contribuinte do imposto sobre serviço de qualquer natureza não poderá usar ou manter em seu estabelecimento qualquer outro tipo de documento fiscal de controle da receita de prestação de serviços que não esteja autorizado expressamente pelo município. Artigo 6º. O município de Porã do Oeste adequará o sistema tributário municipal para que execute o processamento dos requerimentos eletrônicos de autorização de emissão de NFSEs e fornecendo protocolo de recebimento do requerimento, através de sistema de autorização de emissão de documentos fiscais eletrônicos, utilizando a rede mundial de computadores. Artigo 7º. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por meio de instrução normativa ou por meio de decreto, normatizará os procedimentos técnicos que se fizerem necessários com relação ao sistema tributário municipal eletrônico. Artigo 8º. A NFSE conterá as informações requisitadas no padrão nacional, conforme estabelecido no convênio com a Receita Federal do Brasil. Artigo 9º. A opção pela geração e emissão das NFSE de padrão nacional é compulsória para os contribuintes, não enquadrados como microempreendedor individual, que devolvam as atividades constantes da lista de serviços disposta no Código Tributário Municipal. Lei Complementar número 057, de 28 de setembro de 2005, ainda que isentos ou imunes, a partir de 1º de janeiro de 2026. Parágrafo 1º. A partir da data constante no caput, serão consideradas inidôneas as notas fiscais emitidas por outros meios, ficando o emissor sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor. Parágrafo 2º. Em decorrência da nova forma de apuração, a partir de 1º de janeiro de 2026, não será mais permitida a utilização de nota fiscal eletrônica conjugada, devendo os contribuintes autorizados providenciar as adequações para a utilização da nota fiscal de serviço eletrônica padrão nacional. Artigo 10º. Os prestadores de serviço constituídos na forma jurídica de microempreendedor individual, MEI, deverão manter a nota fiscal de serviço eletrônica padrão nacional, através do emissor nacional de NFSE e disponibilizado pela Receita Federal. Artigo 11. As notas fiscais de serviço eletrônicas devem ser emitidas através das ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo município de Porã do Oeste ou pela Receita Federal do Brasil, mediante os requisitos técnicos necessários à sua utilização. Parágrafo 1º. O contribuinte usuário do sistema de emissão da NFSE deverá fazê-lo para todos os serviços prestados. Parágrafo 2º. O município poderá autorizar, por regime especial, a impressão da NFSE em modelo definido pelo prestador de serviços, tendo por base a integração de seu sistema de emissão de notas fiscais com o sistema do município de Porã do Oeste ou da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 3º. Os contribuintes que necessitarem fazer a integração de seus sistemas próprios com o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica de serviço deverão arcar com os custos do sistema específico para este fim. Capítulo 2. Do cancelamento e substituição. Artigo 12. A NFSE somente poderá ser cancelada mediante emissão de outra substitutiva ou com a devida justificativa. Parágrafo 1º. O cancelamento e sua respectiva substituição deverão ser solicitados no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da data de sua emissão. Parágrafo 2º. Após o prazo de 60 dias, a NFSE não poderá mais ser cancelada. Parágrafo 3º. Não será autorizado o cancelamento das notas fiscais de serviço eletrônicas que não tenham todos os dados do tomador do serviço informados no documento fiscal. Parágrafo 4º. Não será autorizado o cancelamento das notas na qual o ISS já tenha sido recolhido. Parágrafo 5º. Não produzirá efeitos a substituição realizada após o início de qualquer procedimento fiscal. Artigo 13. A NFSE poderá ser substituída no prazo estabelecido no artigo anterior, sempre que se verificarem erros ou imprecisões no seu preenchimento, exceto quando relativos à base de cálculo, à alíquota, ao valor do imposto ou à identificação do tomador de serviços. Artigo 14.
Após a concessão da autorização do uso da NFSI, será disponibilizado página oficial da internet com a opção de consulta da autenticidade da nota fiscal de serviço eletrônica mediante a informação da respectiva chave de acesso constante na NFSI. Capítulo 3 do Recibo Provisório de Serviços. Artigo 15. No caso de eventual impedimento na emissão online da NFSI, o prestador de serviços emitirá Recibo Provisório de Serviços, RPS, que deverá ser substituído por NFSI na forma deste regulamento. Artigo 16. Alternativamente, o prestador de serviços poderá emitir RPS a cada prestação de serviço, podendo, neste caso, efetuar a sua substituição por NFSI mediante a transmissão de lote do RPS emitidos. Artigo 17. O RPS poderá ser confeccionado ou impresso em sistema próprio do contribuinte, devendo conter todos os dados que permitam a sua substituição por NFSI. Artigo 18. O RPS será numerado obrigatoriamente em ordem crescente e sequencial a partir do número 1. Parágrafo único. Caso o estabelecimento tenha mais de um equipamento emissor de RPS, todos devem respeitar a numeração sequencial estabelecida. Artigo 19. O RPS deverá ser substituído por NFSI até o 5º dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o 5º dia do mês seguinte ao da prestação de serviços. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput deste artigo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do RPS, não podendo ser postergado caso vença em dia não útil. Parágrafo 2º. O RPS emitido para todos os fins de direito perderá sua validade depois de transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. A não substituição do RPS pela NFSI ou a substituição fora do prazo sujeitará o prestador de serviço às penalidades previstas na legislação em vigor. Parágrafo 4º. A não substituição do RPS pela NFSI equipara-se à não emissão de nota fiscal convencional. Capítulo 4 da Autorização e Penalidades. Artigo 20. Os contribuintes do imposto sobre serviço de qualquer natureza somente poderão fazer a emissão de documentos fiscais eletrônicos após prévia autorização. Artigo 21. O setor de tributos e de fiscalização poderá 1. Negar a autorização de que trata o artigo anterior quando o contribuinte estiver enquadrado em qualquer das hipóteses de infração prevista no Código Tributário Municipal. 2. Suspender ou cancelar a autorização. A. Quando comprovada irregularidade na utilização dos documentos fiscais eletrônicos gerados e emitidos. B. Quando comprovada a prática de qualquer infração prevista na legislação tributária do ISS. Capítulo 5 do Recolhimento e Consulta. Artigo 22. O recolhimento do imposto refere-se à NFSI, deverá ser feito exclusivamente por meio de documento de arrecadação emitido pelo sistema. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput. 1. Aos órgãos da administração pública direta da União, dos Estados e dos municípios, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados ou pelo município, que recolherem o ISS retido na fonte por meio dos sistemas orçamentário e financeiro dos governos federal, estadual e municipal. 2. As microempresas estabelecidas no município de Porã do Oeste e enquadradas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições, Simples Nacional, instituído pela Lei Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 23. As NFSI emitidas poderão ser consultadas em regime próprio do município de Porã do Oeste ou da Receita Federal do Brasil, até que tenha transcorrido o prazo decadencial na forma da lei. Artigo 24. O campo de discriminação dos serviços constante na NFSI deverá ser preenchido com a descrição clara dos serviços prestados, os valores a eles correspondentes e o local
da prestação dos mesmos. Artigo 25. O sistema gerador da NFSE estará programado para informar a alíquota do ISS conforme a atividade da lista de serviços constante na Lei Complementar número 057 de 2005, ou disponível para informar a alíquota caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, devendo o contribuinte selecionar a atividade desenvolvida pela empresa. Artigo 26. Eventuais regulamentações complementares serão efetuadas por decreto ou instruções normativas. Artigo 27. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar número 082, de 27 de outubro de 2012. Artigo 28. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Porando este, 10 de outubro de 2025, Michel Nidelbart, prefeito. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores e Porando Oeste, Santa Catarina. Mensagem do projeto de lei complementar número 006. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a adesão do município ao convênio da nota fiscal de serviços eletrônicos padrão nacional é medida necessária e urgente, alinhada ao cronograma e às medidas estruturais da reforma tributária. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, tem reforçado que a adesão é condição para a manutenção das transferências voluntárias, o que torna a providência estratégica para a segurança das receitas municipais. A padronização nacional da NFSE tem por objetivo unificar a emissão de notas de serviço em todo o país, promovendo simplificação, transparência e integração entre os fiscos. Para o município, os ganhos incluem modernização da administração tributária com melhoria da qualidade de informação e redução de custos e conformidade para contribuintes. Incremento de capacidade de fiscalização, combate à sonegação e aumento potencial da arrecadação própria do ISS. Interoperabilidade com a Receita Federal e demais entes, favorecendo a troca segura de dados e a racionalização de obrigações acessórias. Atendimento aos requisitos para a continuidade das transferências voluntárias. O cronograma de implementação envolve 5 etapas encadeadas, as quais esse município se propõe a cumprir. 1. Adesão de convênio. 2. Efetivação e integração com a Receita Federal. 3. Parametrização no ambiente de produção. 4. Definição do emissor próprio ou nacional. E 5. Comunicação ampla aos contribuintes. No âmbito jurídico institucional, a providência encontra amparo na competência municipal para organizar a arrecadação de seus tributos e firmar convênios e demais instrumentos de cooperação com a União, estados e outros municípios, visando a execução de funções públicas e a defesa de interesses comuns. Trata-se, portanto, de medida de gestão responsável que harmoniza a eficiência administrativa, conformidade normativa e preservação do interesse público. Diante do exposto, submete-se a presente proposta de adesão ao convênio da NFSE, padrão nacional, com a consequente execução do plano de implantação e das ações de comunicação aos contribuintes, por se mostrar imprescindível a modernização da administração tributária e a sustentabilidade das finanças municipais. Muito embora a matéria em apreço poderia ser encaminhada através de lei ordinária, visto que a Lei Orgânica Municipal não trata a matéria como competência complementar. Vide artigos 80, 119, 144, 229 da Lei Orgânica Municipal. A Lei Complementar número 082, de 27 de outubro de 2012, que deverá ser revogada com esta nova proposta, foi encaminhada erroneamente como complementar, razão pela qual encaminhamos a presente da mesma modalidade em respeito ao processo legislativo. Atenciosamente, Michel Nidelbart, prefeito. Solicita ao secretário vereador Osni a leitura do projeto de lei do Executivo número 34/2025. Projeto de Lei número 034, de 10 de outubro de 2025.
Autoriza o município de Porã do Oeste a aderir ao programa Lixo Zero, instituído pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, firmando os respectivos contratos de programa e contrato de aporte financeiro de ingresso ao programa e da outras providências. O prefeito do município de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o presente projeto de lei ordinário. Artigo 1º. Autoriza a adesão do município de Porã do Oeste ao programa Lixo Zero, instituído pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, mediante a formalização de contrato de programa e contrato de aporte financeiro de ingresso ao programa, cujas minutas que são partes integrantes dessa lei. Parágrafo 1º. O contrato de programa tem como objetivo a gestão associada dos serviços públicos e formalização dos serviços a serem desenvolvidos através do programa Lixo Zero. Parágrafo 2º. O contrato de aporte financeiro de ingresso ao programa tem como objetivo disciplinar o pagamento do aporte financeiro necessário à estruturação inicial do programa, definido em Assembleia Geral Ordinária do CONDER no valor de R$ 17.858, rateado igualitariamente entre todos os municípios consorciados que aderirem ao programa, cujo pagamento deverá ser realizado em parcela única após a assinatura do instrumento contratual. Artigo 2º. Com adesão ao programa Lixo Zero, instituído pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER, fica autorizado o pagamento de todos os valores pertinentes à participação do município de Porã do Oeste no referido programa, inclusive para os exercícios fiscais posteriores ao vigente, bem como índices de reajustes anuais estabelecidos em contrato público do consórcio ou definidos em Assembleia Geral Ordinária do consórcio. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. E Porã do Oeste, Santa Catarina, 10 de outubro de 2025, Michel Nedelbart, prefeito. Então, aqui também acompanha a minuta do contrato de programa, né? E também a mensagem justificativa, a qual eu peço para não ser lida, porque ela é extensa e está em mãos de todos os vereadores. Pode ser assim? Legal. Então, este era o projeto de lei número 34, senhor presidente. Solicita ao secretário vereador Osni a leitura do projeto de lei do Executivo 35/2025. Projeto de lei número 035, de 10 de outubro de 2025. Institui o programa de incentivos para a indústria, comércio, prestadoras de serviço do município de Porã do Oeste, denominado Empresa Mais Iporã, e dá outras providências. O prefeito do município de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município, submete à apreciação dos vereadores o seguinte projeto de lei. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Incentivo à Indústria, Comércio e Prestação de Serviços de Porã do Oeste, Santa Catarina, denominado Empresa Mais Iporã, com a finalidade de estimular o desenvolvimento econômico local, a geração de emprego e renda, o fortalecimento da competitividade empresarial e a inovação, mediante a concessão de subsídio de juros sobre financiamentos contratados junto a instituições financeiras e cooperativas de crédito previamente credenciadas pelo município. Artigo 2º. O programa terá como objetivos: 1. Apoiar investimentos produtivos. 2. Estimular a expansão de produção e o acesso a novos mercados. 3. Promover a adequação à acessibilidade e à sustentabilidade ambiental. 4. Incentivar a inovação tecnológica e a modernização empresarial. 5. Fomentar a manutenção e geração de empregos formais no município. Capítulo 2. Dos beneficiários e prioridades. Artigo 3º. Poderão ser beneficiárias do programa as pessoas jurídicas de direito privado, com sede comprovada no município, independentemente de seu faturamento anual. Artigo 4º. A concessão dos benefícios observará a seguinte ordem de prioridade, observada a classificação conforme o Código e descrição da atividade econômica principal. 1. Empresas estabelecidas e em atividade comprovada no município há, no mínimo, 1 ano contados até a data de 31 de agosto do ano. 2. Ordem de inscrição, observados os limites orçamentários disponíveis. Capítulo 3.
das condições de financiamento. Artigo 5º. A administração municipal irá credenciar as instituições financeiras ou cooperativas de crédito, subsidiando diretamente para as empresas os juros dos financiamentos tomados, até o limite percentual mensal a ser definido em regulamento ou edital de licitação credenciamento, observados os seguintes valores máximos financiados. 1. Indústria, até R$ 25.000. 2. Comércio, até R$ 25.000. 3. Prestadores de serviço, exceto MEI, até R$ 20.000. 4. Microempreendedores individuais, o MEI, até R$ 5.000. Parágrafo único. O valor do financiamento deverá ser aplicado em sua integralidade em investimentos, observado o disposto nesta lei e em seu regulamento. Artigo 6º. O prazo dos empréstimos contratados pelas beneficiadas junto às instituições financeiras ou cooperativas de crédito será de até 24 meses. Parágrafo único. O prazo de vigência e parcelas mensais dos empréstimos dispostos no caput poderá ser reduzido, a critério do Poder Executivo, mediante regulamento próprio. Artigo 7º. É de inteira responsabilidade das empresas beneficiadas o pagamento do capital financiado, bem como dos juros e multas decorrentes de atrasos nas parcelas mensais ou de eventual rescisão do contrato por inadimplência. Capítulo 4. Dos critérios de adesão. Seção 1. Das condições para indústria, comércio e prestadores de serviços, exceto MEI. Artigo 8º. Para usufruir dos benefícios previstos na presente lei, as empresas do ramo da indústria, comércio e prestação de serviços, exceto MEI, deverão protocolar seu pedido, apresentando no mínimo os seguintes documentos. 1. O requerimento devidamente preenchido e assinado. 2. Plano de trabalho assinado. 3. Relatório do faturamento dos últimos 12 meses devidamente assinado pelo contador e responsável legal da empresa. 4. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte, CNPJ. Contrato social com a última alteração consolidada. 6. Prova de regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal. 7. Prova de regularidade relativa com a Seguridade Social. 8. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social a exigíveis e apresentados na forma da lei. 9. Certidão negativa de débitos trabalhistas. 10. Certidão negativa de falência e concordata. 11. DCTFW, Web e Social do mês, relatório totalizador de funcionário assinado pelo contador e 12. Cópia do documento de administrador responsável legal da empresa. Artigo 9º. A empresa que optar pelo incentivo previsto nessa lei deverá manter até a quitação do financiamento regularidade cadastral e fiscal no período, sob pena de perda do benefício relativo ao custeio dos juros. Seção 2. Das condições para microempreendedor individual, MEI. Artigo 10. Para usufruir dos benefícios previstos na presente lei, os microempreendedores individuais, MEIs, deverão protocolar seu pedido, apresentando no mínimo os seguintes documentos. 1. O requerimento devidamente preenchido e assinado. 2. Plano de trabalho assinado. 3. Declaração anual com recibo de entrega até 31 de maio do corrente ano. 4. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes, CNPJ. 5. Certificado de condição de microempreendedor. 6. Prova de regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal. 7. Comprovação de quitação do DAS-MEI. 8. Comprovante cadastro regular no município. 9. Cópia do documento do administrador responsável legal da empresa e 10. Comprovante de residência do responsável legal. Artigo 11. O microempreendedor individual MEI que optar por recebimento do incentivo deverá apresentar até a quitação do financiamento no mínimo 3 notas fiscais emitidas a cada 6 meses, sob pena de perda do benefício relativo ao custeio dos juros, bem como manter sua regularidade cadastral e fiscal no período. Artigo 12. O microempreendedor individual MEI poderá ser contemplado com os benefícios previstos no âmbito do programa Empresa Mais Iporã
por, no máximo, 2 vezes, independentemente do intervalo temporal entre as concessões. Parágrafo 1º. A limitação prevista no caput tem por finalidade estimular o crescimento do microempreendedor individual MEI, incentivando sua evolução para categorias empresariais superiores. Parágrafo 2º. A contagem das concessões será realizada de forma cumulativa, considerando todas as participações anteriores do MEI no referido programa, ainda que em ciclos distintos. Parágrafo 3º. Ultrapassado o limite previsto nesse artigo, o MEI ficará impedido de nova adesão ao programa Empresa Mais. Parágrafo 4º. A solicitação de benefício em desconformidade com o disposto neste artigo implicará no indeferimento automático. Capítulo 5. Da utilização dos recursos e da preferência pelo comércio local. Artigo 13. As empresas beneficiárias do programa Empresa Mais e Porã deverão comprovar, por meio de documentação idônea, a utilização integral dos recursos recebidos exclusivamente para a finalidade proposta no âmbito do programa, qual seja o investimento em expansão, modernização, inovação ou melhoria da capacidade produtiva, operacional ou de prestação de serviços. Parágrafo 1º. Para fins de comprovação, serão aceitos documentos como notas fiscais, contratos, que demonstrem a aplicação dos recursos conforme previsto no plano de trabalho aprovado. Parágrafo 2º. As empresas beneficiárias deverão priorizar, sempre que possível, a aquisição de bens, insumos, equipamentos junto a fornecedores estabelecidos no município de Porã do Oeste, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento local. Parágrafo 3º. Na hipótese de inexistência, indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou econômica de aquisição dos bens no comércio local, a empresa beneficiária deverá apresentar justificativa formal, acompanhada de pesquisa de mercado ou documentação que comprove a impossibilidade de atendimento por fornecedores locais. Parágrafo 4º. O descumprimento das obrigações previstas nesse artigo poderá acarretar sanções administrativas, inclusive a suspensão ou cancelamento dos benefícios concedidos, conforme regulamentação específica. Capítulo 6. Da gestão, análise e fiscalização. Artigo 14. Fica instituída Comissão de Avaliação do Programa Empresa Mais e Porã, composta por no mínimo 5 membros, designados pelo chefe do Poder Executivo, sendo representantes do município de Porã do Oeste e do Conselho de Desenvolvimento de Porã do Oeste, CDI. Parágrafo 1º. Caberá à comissão analisar as solicitações, emitir parecer, expedir certidão de aptidão às empresas habilitadas. Artigo 15. O benefício concedido pelo programa Empresa Mais e Porã será automaticamente cancelado nas seguintes hipóteses. 1. Incorrer em inadimplemento contratual. 2. For inscrita em dívida ativa pela Fazenda Municipal. 3. Deixar de atender aos critérios de enquadramento do programa. 4. For concebida por ilícito fiscal. 5. Utilizar o recurso do financiamento em finalidade diversa. 6. Não comprovar sua utilização no prazo ou nos termos previstos. 7. No encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. A instituição financeira e ou cooperativa de crédito deverá fornecer mensalmente à Comissão de Avaliação de Investimentos relatório das empresas participantes do programa que estejam inadimplentes. Parágrafo 2º. Caberá à Comissão de Avaliação do Programa Empresa Mais e Porã emitir parecer determinando o cancelamento do benefício de que trata esta lei. Capítulo 7. Das disposições orçamentárias. Artigo 16. O valor estimado para a execução do programa Empresa Mais e Porã é de até 5 milhões de reais, observadas as disposições legais, orçamentária e financeira aplicáveis à matéria. Artigo 17. As despesas previstas para a execução do referido programa correrão por conta dos orçamentos anuais previstos nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais. Capítulo 8. Das disposições finais. Artigo 18. Fica o Poder Executivo autorizado a editar regulamentos e demais atos complementares destinados à fiel aplicação desta lei. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário. E por Oeste, Santa Catarina, 10 de outubro de 2025, Michel Nidelbart, prefeito. Aqui também acompanha a mensagem justificativa, que também está com os senhores vereadores. Então, também estou pedindo a dispensa da leitura, porque já está em vossas mãos para ser analisada. Pode ser assim? Então, era este o projeto de lei número 035. Solicita ao secretário vereador Osni Simo a leitura do projeto de lei do Executivo número 36/2025. Projeto de lei número 036, de 10 de outubro de 2025. Institui o Programa Municipal de Fortalecimento de Vínculos Sociais voltado ao fomento das atividades culturais, esportivas e de integração social, denominado Iporã Mais Comunitária, e da outras providências. O prefeito do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o presente projeto de lei ordinário. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Fortalecimento de Vínculos Sociais voltado ao fomento das atividades culturais, esportivas e de integração social, denominado Iporã Mais Comunitária, pelo qual o Poder Executivo está autorizado a alcançar recursos financeiros às comunidades do município de Iporã do Oeste para desenvolver atividades integrativas com os moradores das comunidades e entorno. Parágrafo único. Para alcançar a finalidade do programa, o município fica autorizado a alcançar recursos financeiros em favor de entidades privadas sem fins lucrativos que estejam sediadas na comunidade a ser beneficiada e que nela exerçam atividades associativas, integrativas, educacionais, assistenciais, culturais ou esportivas, proporcionando vínculo comunitário na comunidade em que estão sediadas, sem visar a oferir lucro e constituídas há no mínimo 2 anos. Artigo 2º. O programa Iporã Mais Comunitária beneficiará comunidades e associações sem fins lucrativos, com incentivos na forma de doação de valores para a aquisição de materiais de construção, móveis, equipamentos e ou utensílios diversos, úteis ao seu funcionamento, a fim de melhorar a infraestrutura e equipamentos das sedes próprias. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o incentivo de que trata o caput até o limite de R$ 80.000 ao ano para cada entidade a ser beneficiada. Parágrafo 2º. A concessão do incentivo estará condicionada à apresentação prévia de plano de trabalho, instrumento essencial que deverá conter, de forma clara e objetiva, a descrição das atividades, projetos e metas a serem desenvolvidos, os respectivos métodos de execução, os critérios de cumprimento e os parâmetros de aferição das metas estabelecidas. Parágrafo 3º. Os valores estimados no plano de trabalho deverão estar devidamente instruídos com, no mínimo, 2 orçamentos, como medida de observância aos princípios que regem a administração pública, em especial os princípios constitucionais da economicidade e da razoabilidade. Parágrafo 4º. A liberação dos recursos, a prestação de contas e fiscalização do referido incentivo serão definidos no instrumento que formalizará a concessão do incentivo. Artigo 3º. O município promoverá o monitoramento, a avaliação e fiscalização do cumprimento do objeto proposto no plano de trabalho. Parágrafo único. Em caso de não aplicação do valor do recurso no objeto disposto no plano de trabalho ou de rejeição da prestação de contas, a comunidade ou entidade beneficiária deverá ressarcir ao município o valor recebido, respeitadas as cláusulas estabelecidas no instrumento de formalização. Artigo 4º. Os beneficiados com incentivo de que trata a presente lei deverão disponibilizar sua estrutura física em favor do município, sem qualquer ônus, quando este realizar atividades comunitárias, culturais, esportivas, sociais ou institucionais, mediante solicitação prévia pelo município não inferior a 10 dias. Artigo 5º. O incentivo objeto dessa lei poderá ser concedido somente uma vez para cada comunidade ou associação sem fins lucrativos dentro do prazo de 1 ano. Artigo 6º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do incentivo previsto nesta lei,
a conceder auxílio financeiro no exercício de 2025 às entidades e associações elencadas no anexo 1, parte integrante desta norma legal. Artigo 7º. As despesas resultantes da aplicação dessa lei serão custeadas por dotações orçamentárias específicas previstas para cada exercício financeiro. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Por este, Santa Catarina, 10 de outubro de 2025, Michel Nedelbart, prefeito. Aqui também, então, acompanha o anexo, né, onde dizem, são elencadas as comunidades, entidades a serem beneficiadas, né, dentro da justificativa também, onde tem uma vasta descrição por que então esse repasse às comunidades. Que eu também peço a dispensa da leitura, porque está na mão de todos os vereadores e pode ser apreciada aí durante a semana antes de ir para as comissões. Era isso, presidente. No grande expediente não temos vereador inscrito. Nesse momento passamos para a ordem do dia. Coloca em segunda discussão a emenda número 04/2025, proposta pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que se refere à inclusão de artigo no projeto de lei complementar 03/2025. A palavra está livre. Coloque em segunda votação a emenda 04/2025. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Adriano Klein? Sim. Alexandre Barros? Sim. Astéria Kist? Sim. Jaci Guarnieri? Sim. Mário Reck? Sim. Nereu Bart? Sim. Odolir Bordignon? Sim. Osni Simon? Sim. E Círio Asma? Sim. Aprovado por unanimidade. Considerando a aprovação da emenda 04/2025, coloca em segunda discussão o projeto de lei complementar 03/2025, que amplia o perímetro urbano do município de Porão do Oeste e dá outras providências. A palavra está livre. Coloca em segunda votação o projeto de lei complementar 03/2025. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Adriano Klein? Sim. Alexandre Barros? Sim. Astéria Kist? Sim. Jaci Guarnieri? Sim. Mário Reck? Sim. Nereu Bart? Sim. Odolir Bordignon? Sim. Osni Simon? Sim. E Círio Asma? Sim. Então, aprovado por unanimidade. Coloca em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 32/2025, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei número 1700, de 24 de junho de 2015. A palavra está livre. Presidente, Vereador Nereu, com a palavra. eu volto a saudar o presidente e os demais já citados anteriormente, também as pessoas que nos prestigiam nesse dia aqui. Só complementar, porque já foi um projeto que já foi votado na última sessão e ele precisa de 2 votações. Então, ele vem simplesmente para nos atender uma legislação federal e para o município estar em dia com as situações que precisa ter, que manter a organicidade do sistema educacional. O Plano Nacional foi prorrogado, já está ali. Então, nós temos que fazer isso também no nosso plano até que o novo plano esteja pronto. Por isso, é a votação desse projeto em segunda votação. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Coloque em segunda votação o projeto de lei do Executivo 32/2025. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Coloque em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 05/2025, de autoria do vereador Osni Simon, que denomina via pública que dá acesso ao Clube Grêmio União, no município de Porão do Oeste, como Rua Olívio Berti, e dá outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Osni, com a palavra. cumprimentar novamente a todos já anteriormente citados,
Então, esse projeto de lei do Legislativo de minha autoria, que é o projeto número 5/2025, ele tem a finalidade de nomear a rua que dá acesso ao campo do Grêmio aqui pelos fundos, na propriedade que era do João Simplício Mate, né? Inclusive a rua denominada que chega perto no campo do Grêmio pelos fundos é a João Simplício Mate. Mas para chegar ao campo nós temos uma rua bem pequena, ela não tem denominação ainda, ela não tem nome ainda. Então por isso que conversando com a diretoria atual do Grêmio União, né, que a gente poderia estar homenageando a um cidadão que contribuiu significativamente em prol da comunidade iporanstina, sempre envolvido em entidades comunitárias, né? Foi presidente do hospital, foi presidente da Associação Grêmio União, ele foi um líder emancipacionista aqui do município de Iporã do Oeste, né? Então ele ajudou com que Iporã do Oeste se tornasse município, inclusive ele foi candidato a prefeito na época também por Mondaí. Então, assim, são todas situações que fazem com que seu Olívio Berti possa ser homenageado e ter o nome dessa rua, que é uma rua pequena, mas que é de um grande significado, porque ela vai ser provavelmente o acesso principal, porque por essa rua vai ser feito a questão da acessibilidade para chegar ao campo da Associação Grêmio União, ao lote localizado logo atrás da rua, que vai dar acesso, então, à Associação Grêmio União. Então, pensando em homenagear um cidadão que contribuiu para que Iporã se tornasse um lugar bom de viver, eu estou pedindo, então, que os nobres vereadores também acompanhem o meu voto para, então, denominar aquela rua de seu Olívio Berti. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Coloca em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 05/2025. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Na explicação pessoal, não temos vereador inscrito. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 20 de outubro de 2025, segunda-feira, com início às 19 horas. E convoco para a próxima sessão extraordinária, que acontecerá no dia 20 de outubro de 2025, segunda-feira, com início às 19 horas e 40 minutos, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.